Minasan konnichiwa, aqui é o Ricardo Cruz. Hoje o vídeo é especial, aqueles que vocês gostam, em que eu respondo algumas dúvidas que vocês deixaram lá no outro vídeo de perguntas e respostas sobre vários temas. Então eu separei aqui umas 5 perguntas para a gente responder a partir de agora. Mas antes, não esquece de deixar aquele like no canal, comenta aqui embaixo com outras perguntas, porque o próximo vídeo a gente vai selecionar as perguntas a partir dos comentários. Deixa aqui seu comentário e vamos embora pro vídeo agora. A primeira pergunta é do Léo J. O que eu falei J? Léo J. Pergunta: gostaria de saber quais são as nuances envolvidas no uso do kotowaza. Kotowaza, para quem não sabe, são os ditados, provérbios em língua japonesa. Kotowaza diz o seguinte: Hotoke, hotoke, kami kamauna. Já vou falar qual que é o sentido disso já já. Literalmente eu entendo o que significa, mas não achei nenhum lugar explicando mais a fundo o seu significado. Muito bem, é um kotowaza bem legal, um provérbio bem legal, que diz o seguinte: é uma brincadeira com o som das palavras, né? Hotoke, esse primeiro kanji, ele é o kanji para Buda, ele significa Buda, dá uma ideia de uma divindade, né? Hotoke-sama, né? Os japoneses falam muito isso, né? Tipo, Hotoke-sama para Buda ou para uma divindade, assim. Já Hotoke significa você deixar pra lá. Hotoke, uma linguagem mais coloquial, muito polida. É um jeito de você falar, deixa pra lá, não se importa com isso, deixa pra lá. Tá? Então ele brinca com hotoke, hotoke. E na sequência tem kami, né, o kanji de Deus para Deus, e kamauna, kami, com kamau. Também tem uma proximidade de sons, né, não tão grande quanto hotoke e hotoke, mas ainda assim um pouco próximo. E kamauna significa não se importe, também uma linguagem coloquial, não é uma linguagem polida, mas é um jeito de você falar, deixa pra lá, não se importa com isso. Hotoke, hotoke, kami, kamauna. Então é um provérbio que fala para você não exagerar com a sua religiosidade, para você não colocar essas entidades acima de outras coisas, para você não ir longe demais com as suas crenças e com a sua fé. Na sequência a gente tem a pergunta do Ikson, que diz o seguinte: você pode explicar a palavra wake e dar alguns exemplos de uso? Por favor, explique o máximo que puder sobre isso, etc. Ok, vou tentar explicar do jeito aqui resumido para você entender. Wake significa um motivo, uma razão, um porquê de alguma coisa, um sentido para alguma coisa acontecer, tá? Ela pode ser usada como um substantivo, você coloca no meio da frase como um substantivo, quando você quiser trazer essas ideias de sentido, de porquê, mas ela integra também várias outras expressõezinhas em japonês que é bom você saber. Por exemplo, alguma coisa, toyu wake desu, né? Toyu wake desu significa eis o motivo, eis o sentido de tal coisa, né? Você fala primeiro o sentido, você fala primeiro a razão, você conta uma coisa, dá um motivo, um sentido de alguma coisa e termina a frase com toyu wake desu, né? Você encerra a frase falando e eis, que é o que veio antes, o motivo, o sentido. Aí cada contexto vai ter uma tradução um pouquinho mais adequada, muitas vezes nem aparece dessa maneira que eu tô traduzindo, porque é uma estrutura que a gente não usa dessa maneira no português. Por exemplo, eu tenho a coleção de alguma coisa que eu não gosto mais e para liberar espaço da minha casa eu peguei e joguei tudo isso no lixo. Eu posso falar Zenbu gomibako ni suteta toyu wake desu. Dá para você usar como toyu wake, né? Você dá um motivo de alguma coisa e resume depois com toyu wake desu, né? Com desu fica mais polido. A gente poderia traduzir como um eis, o que veio antes, o motivo, a razão, o porquê, o sentido de alguma coisa, né? Você afirma o sentido do que vem antes. É muito comum você ver frases assim, né? Não sei o que, não sei o que, não sei o que, toyu wake desu. Quer dizer, esse é o sentido que veio antes, tá? Isso não aparece muito, é difícil de traduzir por português, mas aparece bastante no japonês. Outra expressão que eles falam bastante é wake wakaranai, wake ga wakaranai, wake wakanai. Quer dizer, eu não entendo o sentido, eu não entendo o porquê. Então, sei lá, uma pessoa chega perto de você e começa a dançar loucamente, fazer caretas pra você, aí você pode virar pra ela e falar wake wakanai, ou wake ga wakaranai, né? Você não entende o sentido daquilo, né? Isso também é usado como uma expressão pronta, também aparece bastante. Ou você pode usar também como wakenai, algum verbo seguido de wakenai, quer dizer, não tem sentido, não tem porquê, você está negando o verbo de uma outra maneira. Por exemplo, alguém pergunta se eu sei alguma coisa absurda, eu posso responder shiteru wakenai, ou shiteru wake ga nai. Pode traduzir como não sei, mas a ideia do wake aí quer dizer não tem porquê eu saber disso, não tem sentido você achar que eu sei isso, traz essa ideia embutida, né? A gente costuma traduzir só na negativa. Enfim, é uma estrutura bastante comum que carrega o mais importante de você entender, mais do que esses exemplos, que aqui a gente tem que falar tudo muito rápido, é você entender que ela traz a ideia de um sentido, de um porquê, de a coisa fazer sentido, tá?
Então, bote isso na cabeça que vai facilitar muito a sua compreensão. Próxima pergunta do Caio Malta-san. Ele diz o seguinte: professor, tenho uma dúvida sobre os adjetivos do tipo i. Lembra que eu sempre falo, né? Em japonês tem dois tipos de adjetivo, do tipo i e do tipo na, ok? Sobre os adjetivos do tipo i e do tipo na. Existem palavras, adjetivos, né, do tipo i que necessitam da partícula na. Por exemplo, kirei, né, que é bonito, tokui, entre outros. Por que eles necessitam da partícula na, etc. Eles são adjetivos do tipo na. Só que são palavras que terminam em i. Então é uma confusão comum. E, assim, tem uma notícia ruim e uma notícia boa pra você. A notícia ruim é que você tem que decorar. Tem uma regra, não tem uma pista que você vai saber. Você tem que saber que aquela palavra, que kirei, apesar de terminar com i, ele é um adjetivo do tipo na. Porque os adjetivos do tipo i, para quem não está habituado, eles conjugam, eles se comportam como verbos. Não é difícil, mas é uma característica que não tem no português. Então eles terminam em i, aí você tira o i, você coloca outras estruturas, eles vão para negativo, eles vão para o passado, tudo certo. Já os tipo na, eles não conjugam e eles precisam dessa partícula auxiliar na para se ligar com outros substantivos, tá? Daí quando aparece na nossa frente um kirei, né, a gente intuitivamente acha que por ele estar terminado com i, ele vai conjugar, mas não é o caso. Não existe kirekunai, por exemplo, né, que é como conjugaríamos um adjetivo do tipo i. Não, você vai colocar a partícula na e você vai ligar alguma coisa. Por exemplo, kirei na t-shirt, uma camiseta bonita, né? Kirei na, você precisa do na, tá? Então, a resposta para sua pergunta é isso, eles não são adjetivos do tipo i. Você assumiu que eles são, que eles terminam com i, mas eles não são. Eles são outras palavras, estão em outra classificação. Tem que se habituar a eles, mas eu falei que tinha uma boa notícia, e tem mesmo, porque são poucos, tá? Então você não vai ter muito problema, você vai decorar alguns poucos, já decorou o kirei, já decorou o tokui, e você tem uma lista bem menor de adjetivos que são do tipo na, mas terminam com i, só para ferrar nossa cabeça, tá? Mas fica tranquilo que é facinho de aprender. O Yumeu Arui diz o seguinte: Ricardo Sensei, o que significa Yori? O mesmo que Pain fala um pouco antes de destruir Konoha em Naruto Shippuden. A frase completa é mais ou menos essa: Ore wa Yashiko no itami o wasurenai, koko yori sekai ni itami o. Muito bem, é uma frase poética essa daqui, né? Eu não conheço essa cena, preciso assistir ainda o Naruto, essa fase, né? O Shippuden. Não conheço, mas é o seguinte, você quer saber de Yori. Vou te explicar rapidinho dois sentidos principais de Yori. Você pode ter o Yori num sentido mais comum, ele indica que é mais que o que vem antes. Por exemplo, manga yori anime no hou ga suki desu. Mais do que mangá, eu gosto de anime, eu prefiro anime. Então, o yori tem esse sentido, tá? Um desses sentidos. Um outro sentido, que é o que ele tá usando aqui, koko yori sekai ni. O yori, ele tem uma ideia de a partir daqui, a partir de, né? Koko quer dizer aqui, e esse yori traz uma ideia de origem, né? Então, koko yori quer dizer a partir daqui, é uma das maneiras de falar isso, né? E esse sekai ni, para o mundo, itami o. E a partícula o é a partícula de objeto, né? O que vem antes é um objeto. Qual que é o objeto dessa ação? É itami, a dor. Então, daqui, koko yori, a partir daqui, sekai ni, para o mundo, a dor. Poderia muito bem puxar um verbo, só que a frase ela está interrompida, muito comum em frases mais poéticas em japonês, né? Então, daqui para o mundo, a dor. Vou mandar a dor, vou exalar a dor, vou cultuar a dor. Aí poderia ter um verbo, mas só da frase estar interrompida já faz sentido, tá bom? Então tem esses dois sentidos que são bastante usados. E para gente terminar, o nosso Gileno Motas. Finalmente estou te respondendo, Gileno, você que pergunta todo vídeo. Olha só, que novidade, eu de novo, mais uma vez, e novamente clamando ao Sensei para, por sua misericórdia, falar sobre sotaques e dialetos do Nihongo, se eles são inteligíveis entre si, etc. Um dia, gente, será? Gileno. A sua pergunta é muito legal, mas ela não cabe aqui no Perguntas e Respostas, porque precisamos de mais tempo. Precisamos de falar esse assunto, né? Sotaques, dialetos, é um tema que preenche fácil um vídeo do Nihongo. E eu queria trazer mais gente para comentar aqui, sabe? Pessoas que falam em dialetos específicos, que foram criadas em lugares específicos. Calma, ano que vem a gente tem muita novidade no canal. Gileno, a gente já leu a sua pergunta, já está na nossa pauta. Fique tranquilo, tome um chá japonês, um bancha. Se acalme que a gente vai falar com muitos detalhes sobre esse assunto, que é um assunto muito legal. Obrigado
pela sugestão sempre. É isso aí, espero que você tenha curtido. Não se esquece que para você ter sua pergunta respondida no próximo vídeo em que a gente for selecionar, deixa aqui nesse vídeo. Depois eu vou abrir de novo esse vídeo, especificamente esse. Vou lá nos comentários e vou selecionar a pauta do próximo vídeo, tá bom? Valeu para todo mundo que perguntou no anterior. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu joinha. Segue a gente no Instagram, a gente tem conteúdo diário lá. E é isso aí, vejo você no próximo vídeo.